de apoio da primeira aula. Olá, concurseiro, concurseira, boa noite, seja bem-vindo à nossa aula. Já o material, desculpe, eu estava dando as boas-vindas, mas deixa eu já me dirigir aqui ao chat. O material já foi enviado, eu acho que foi postado desde ontem, tá? Então é só dar uma olhadinha que você vai encontrar, foi colocado. Inclusive, mandei para a coordenação, plataforma, no grupo, não sei, gente. Eu só produzo material e dou aula. É a única coisa que eu sei fazer na minha vida hoje. Então, aproveitar e dizer que eu coloquei 2 materiais aí, pelo menos 20 páginas para vocês, 2 arquivos para fortalecer o conhecimento de vocês sobre a primeira aula. Uhum, exatamente. Substantivos e adjetivos. Eu sempre me antecipo, exatamente. Todo mundo já sabe. Aí quando eu digo, aí tem gente que diz que eu sou, sei lá, eu prefiro achar que eu sou organizado. No meu material, você vai ver que o meu material é todo organizadinho. A questão o que mais? Tanto da edição do material, como no prazo, como na qualidade. Eu gosto muito de ser um pouco perfeccionista. Ah, lembrei do termo que me disseram hoje. Que eu sou amostrado. Você já viu o nego que não é amostrado? É assim, 2 coisas que andam juntas, paralelas, né? E eu adoro. Gente, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a continuidade de morfologia e encerramos, se eu não estiver equivocado agora, não tenho o cronograma na cabeça, mas vocês receberam o cronograma também. Todo mundo tem o cronograma, todo mundo tem o material das 3 aulas, né? Pelo menos tem acesso. Se não recebeu, procure, que está acessível. Todo o material das 3 aulas, acredito que o meu material das 3 aulas, se não der umas 40 páginas já, eu mudo meu nome para Francisco, tá? Já tem umas 40 páginas aí de material referente a essas 3 aulas. Obrigado, Caliano. Isso vai sair tão caro, esse elogio, você nem imagina. Tudo combinado nos bastidores, viu, gente? Gente, nós vamos falar hoje sobre 3 classes de palavras, 3 não, desculpem. Francisco Alcides Gomes da Silva. Coisas de mamãe. Ela disse, meu filho vai ter nome de santo. Pronto, deu certo. Tem uma aula bônus, viu, Luciana? Presta atenção, vai na plataforma, Luciana. Tu não te abestalha. Gente, não está no grupo. Ah, agora danou-se, agora sim. Mas tem, Luciana. Oi, Cláudia, fale antes que eu comece a minha exposição. Diga, Cláudia. Desabafe. Conte seu testemunho. Acho que ela levantou a mão só para aceitar Jesus mesmo. Bora. Ah, gente, vocês vão ver aqui pela tela, depois vocês resolvem esse problema, tá? Armaria, vocês dão trabalho demais. Armaria, mãe. Ah. Gente, nós vamos tratar, nas últimas aulas, nós tratamos sobre introdução à morfologia e tratamos também sobre o processo de formação de palavra. Hoje, nós vamos fazer assim um fechamento desse conteúdo de... Muito bem, Caliana. Caliana é da minha. Mata a cobra e mostra ela morta. Porque se mostrar o pau não vai provar nada, né? Tem que mostrar a cobra morta. Gente, como eu estava dizendo, nós trabalhamos... Esqueçam esse chat e prestem atenção à aula agora, viu? Porque senão eu vou mandar recadinho na agenda para os pais de vocês. Pelo amor de Deus. Nós vamos tratar de 2 classes de palavras extremamente importantes, relevantes em se tratando de concurso público, que são os advérbios e os verbos. Propositadamente, nós tratamos, quando falamos de morfologia, tratamos de 2 blocos.
Os blocos variáveis, que são os termos que dependem do substantivo e o substantivo, só relembrando, artigo, numeral, substantivo, pronome e adjetivo. Esses quatro elementos dependem diretamente do substantivo. Classes variáveis nominais foram as classes que nós vimos. Depois vimos os processos formadores de palavra. Agora nós vamos ver os elementos que estão ligados ao verbo. O verbo e o próprio advérbio. Professor, mas espera aí. Até então, se você trabalhou 5, vai trabalhar 2, faltarão mais 3. E essas 3 não entram na morfologia? Como é que você vai trabalhar isso? Calma, calma, pequeninos. Tá falhando para vocês o áudio? Para mim tá cortando aqui. Tá cortando, é? Se eu não paguei a internet esse mês e tá dando problema. Você sabe, né? A gente de greve tá aquela situação difícil, né? Oh, meu Deus. Não, gente, é porque tá chovendo, tá? Então, essas 3 classes que estão faltando são as preposições, as conjunções e as interjeições. Essas classes nós trabalharemos em um tempo oportuno. Por exemplo, quando formos estudar regência verbal, regência nominal, nós trabalharemos as preposições porque estão intimamente ligadas. Quando formos trabalhar os períodos compostos, compostos por coordenação e por subordinação, aí nós trabalharemos as conjunções tudo junto, misturado, concomitantemente. Que aí vai ficar mais produtivo você trabalhar um conteúdo quando ele está associado a outro e vai ter utilidade. Não adianta eu passar para você uma lista de preposições acidentais, preposições essenciais, e você não saber como usá-las. Tampouco servirá você ter uma lista incomensurável de conjunções das orações coordenativas, adversativas, aditivas, alternativas, não sei o que, orações subordinadas. Não vai adiantar você ter essa lista, porque a gente não trabalha com decoreba, a gente trabalha com aplicação. Então, vamos aqui para o advérbio. Como a própria palavra sugere, adverbium, junto do verbo. Então, é a primeira lição que você vai aprender nessa aula de agora. O advérbio é uma palavra que trabalha, na maioria das vezes, na maior parte da sua utilização, conectada aos verbos. Adverbium, junto do verbo. Nós iremos ver algumas nuances, alguns detalhes muito importantes. Em algum momento, você pode achar que há um excesso de explicação, mas a gramática é muito minuciosa, muito detalhista, e a minha aula sempre vai ser assim, cheia de pequenos detalhes. Hoje, uma aluna do curso veio me agradecer exatamente por isso. Professor, mesmo vindo estudando há algum tempo, na sua aula sempre tem um detalhe, sempre tem uma nuance, sempre tem um link que você puxa, que sempre me faz perceber algumas coisas que outrora eu não tinha visto. Então, as suas aulas são muito reveladoras, muito detalhistas, muito cheias de macetes que me ajudam a entender. Então, eu estou no caminho certo. Como você já viu, o advérbio é uma classe de palavra que trabalha junto com o verbo. Mas deixa eu tecer detalhes e aos miúdos, porque não é só o verbo. Ele trabalha na perspectiva de modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Vamos pensar assim, fontes da minha cabeça. Vamos pensar que na maior parte dos casos, 75% dos casos de advérbio, ele estará conectado ao verbo. Ele vai se relacionar ao verbo. Os outros casos, ele se relacionará com o adjetivo
e com outro ser da sua laia. O que vai acontecer? Quando o advérbio está junto, como disse ontem, disseram ontem os meninos da turma da PM, amancebado, o advérbio tiver uma linguagem muito próxima da realidade de um marizal, quando o advérbio tiver amancebado, como dizia meu avô, amaziado com o verbo, ele vai trazer várias circunstâncias ou várias ideias. Quando o advérbio aparece, ele aparecerá para trazer uma ideia de tempo, a tag lista, viu, gente? Porque as circunstâncias que o advérbio oferece, a ideia semântica que ele oferece é gigantesca. Mas nós temos aqui de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de afirmação, de negação, de meio, de comparação, uma sequência interminável que veremos, assim, superficialmente, daqui para frente. Então, você vai perceber que o advérbio, ele oferece ao termo ao qual ele se amanceba, ele se relaciona, para indicar uma ideia. Isso é em relação ao verbo. Essas circunstâncias que eu mencionei é em relação ao verbo. Por que em relação ao verbo? Porque quando o advérbio se relaciona com adjetivo e advérbio, ele normalmente vai trazer uma ideia de intensidade. Essa é a base do conhecimento que você precisa saber sobre advérbio. A outra coisa importantíssima que você precisa saber é o seguinte: se advérbio ele só se conecta, ele só se relaciona com três classes, sobretudo o verbo, então, por exclusão, se você for um sujeito que gosta de pensar, por exclusão, você vai perceber que jamais um advérbio vai se relacionar com um substantivo, por exemplo. São inimigos mortais. Advérbio não se mete com substantivo. Quem é a parede do substantivo? Cada um tem a sua parede. Como dizia a vovó, seu parceiro. Quem é o parceiro do substantivo? Sua mãe já disse isso a você. Fale baixo. Você não está falando com seus parceiros, não. Se não tiver dito, eu mudo meu nome. Olha, o parceiro, o relacionamento fechado, substantivo adjetivo. É o termo que qualifica o substantivo, é o adjetivo. Jamais o advérbio vai fazer isso com o substantivo. Advérbios não se relacionam com o substantivo. Somente há um poliamor, adjetivo, verbo, advérbio com advérbio. Problema de vocês se são possessivos. Certo? Então, segunda coisa, que a primeira eu já falei, o advérbio não se relaciona com o substantivo, porque existe um impeditivo. Quem diz? Eu digo ou você diz? Qual é o impedimento que cria uma, vamos usar um termo jurídico, uma cláusula de barreira que impede o advérbio se amaziar, se desmantelar, entrar na bagaceira com o substantivo. Quem sabe? Ai, meu Deus. Para que eu perguntei? Se você prestou atenção à aula, às aulas anteriores, você saberia responder. Diz aí. Me ajude, me ajude. Ninguém falou? Vou dizer. Por quê, gente? Eles são incompatíveis.
Eles são incompatíveis, gente. Incompatibilidade de gênero. Por quê? O substantivo, ele varia em gênero, em número e em grau. O advérbio é invariável, ele não varia, certo? Espera aí, alto lá. O advérbio não sofre variação, é meia verdade. O advérbio não sofre variação de número e de gênero. Jamais. Não existe advérbio no masculino ou feminino, nem no singular ou no plural. Certo? Então, não rola, não rola. Hoje eu tô cheio dos, como é que o pessoal chama no interior? Dos ditados, dos aforismos. Dois bicudos não se beijam. Um varia, outro não varia, não dá certo. Não dá certo. Então, tem uma cláusula de barreira aí, tem alguma coisa que impede advérbio e substantivo ou termos variáveis de se relacionar com advérbio. Quando o advérbio se relaciona com o verbo, desculpem, com o adjetivo, ele continua invariável. Por exemplo, quando eu digo o professor, que por acaso hoje sou eu, é muito bonito. Muito obrigado. Autoproclamação da virtude. Esse muito aqui. Eita, chegou o alterador. Chegou o alterador da turma. O careca da química. Cheio das perguntas cafifosas. E aí, gente? O professor é muito bonito. Mas imagine que não sou eu, que seja o careca da química. E assim, a professora é muito bonita. Observe que muito ele continua invariável. O substantivo a quem se refere a oração variou, o adjetivo variou, mas o advérbio continuou do mesmo jeito que estava. Não se envolve com ninguém. Todo metida besta. O famoso cu doce. Não se mistura. Continua invariável. Percebeu? Mesmo quando ele se relaciona com um nome, que é um adjetivo, ele vai continuar do mesmo jeito. Olha, nem de lado. Só assim. Entendeu? Para quem acabou de chegar, nós estamos no começo do começo, na introdução da introdução. Até aqui tudo tranquilo? Quais foram as informações que eu apresentei? Advérbio é uma classe de palavra invariável, que sempre apresentará uma ideia, oferecerá ao verbo uma ideia, que a gente chama de circunstância, e temos várias circunstâncias, na frente um pouquinho a gente vai ver. O advérbio, ele não se relaciona com o substantivo, e o único que ele dá cabimento ainda aos variáveis nominais é o adjetivo, que é para dar uma ideia de intensidade. Ok, vamos aqui então ver alguns exemplos para ficar claro, mais inteligível na sua cabeça. Tudo tranquilo, gente, até agora? Facinho, facinho? Participem. Exemplo de advérbio. O bebê nasceu aqui, lugar. O bebê nasceu ontem. A ideia é de tempo. O bebê nasceu de manhã. Uma locução adverbial também de tempo. O bebê nasceu rapidamente. Aqui nós temos uma particularidade.
rapidamente. Deixa eu explicar aqui rápido, mas o sufixo formador de advérbio. Gente, muito importante. Como palavra, às vezes as pessoas confundem. Deixa eu explicar direitinho, que eu acho que foi na aula da semana passada, processo de formação de palavra, que alguém entendeu o bagulho e ficou meio louco. Eu só conheço duas palavras na língua portuguesa com mente, que é mente. Mente do verbo mentir, terceira pessoa do singular. Ele ou ela mente. Aí eu lembrei da música do Forró do Moído, mente tão bem que parecia verdade. Mente, ele ou ela mente, verbo. A outra palavra é o substantivo, a mente humana. A mente é capaz de produzir os mais sinistros efeitos. Pois bem, substantivo e verbo. Porém, adjetivo mais o sufixo formador de advérbio, que é mente, vão transformar as palavras terminadas em mente em advérbios de modo. Toda palavra terminada em mente será advérbio. Tranquilamente, rapidamente, primeiramente, possivelmente. Lembrando que não existe, para vocês que escrevem aí, sobretudo os professores, não existe a palavra segundamente, certo? Não existe. Rapidamente é o modo como a ação verbal aconteceu, nasceu rapidamente, já é uma ideia de tempo. Pode dizer, Cláudio. Não. Negação. O Pode bebê dizer, nasceu filho. de manhã é o que mesmo? Oi? O bebê nasceu de manhã é o que mesmo? Entendi nada. O bebê nasceu de manhã é um advérbio de que mesmo? Locução Então, adverbial de tempo. É tempo. Primeiramente, a ideia aqui é de que, primeiramente, é um sequenciador de tempo, né? De ordem. Possivelmente. E afirmação. Então, aqui você tem alguns exemplos de advérbios dentro de contextos oracionais. O bebê não nasceu, primeiramente, o bebê nasceu, possivelmente, o bebê nasceu. Lembrando aqui, esse não é o único advérbio que a gramática dá conta de que é um advérbio de negação. O único. Nós pegamos emprestado alguns termos, né, que podem ser para negação, para usar como advérbios, que é jamais e que é nunca. Porém, são advérbios de tempo. Jamais e nunca tem uma ideia temporal. Eita, Edslime, meu Deus, esse povo. Deixa eu só dar uma organizada aqui no meu ventilador, que tá chovendo, tá tudo abafado aqui, o ventilador tá olhando lá pro outro lado da rua. Sei não. Se fosse em um marizal, além do problema do calor, da chuva, ainda tinha a tal da muriçoca, né?
Segundamente, existe não, filho. Maria Paula. Valha. Valha. Depende do contexto. Pode ser de afirmação, pode ser de dúvida. Deixa eu ver aqui a pergunta da jovem, mas dentro de um contexto, normalmente, Maria Paula, vejo muito o pessoal usar em redação. Gente, a gente usa tanta coisa errada, mas não existe essa palavra segundamente, viu, querida? Deixa eu explicar aqui, segundamente é de lascar. Deixa eu explicar aqui para essa jovem novamente, mente. Gente, não saiam da aula para ir buscar biscoito na cozinha, porque eu vou ter que ficar explicando não sei o que quantas vezes. Olha, você tem aqui, a palavra rapidamente é formada a partir de um radical, que é a palavra rápido, que é um adjetivo, mais o sufixo formador de advérbio, que é mente. Tá? Todas as palavras terminadas com mente, com esse sufixo mente, são advérbios de modo, tá? Advérbio de modo. Lembrando que existem palavras, mente, a palavra mente, que pode ser substantivo e pode ser verbo. A mente, substantivo. Ele ou ela mente, verbo. Tá? Agora, lembrando aos senhores que vocês estão discutindo aí é o seguinte, vocês viram isso na aula passada. Uma palavra tem uma classificação padrão. Porém, quem vai determinar a classificação, na maioria dos casos, não é a gramática, não é o dicionário, melhor dizendo, é o contexto oracional, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico para vocês, bem banal. Isso acontece muito, assim, é raro, mas acontece. Olha, é quem? É quem? Oi? Eu escutei nomes? Aquela pessoa que chega em casa com capeta nos coros, mal chegou e já foi brigando. Olha aqui, mal. É quem? Oi? Eu escutei quem? Pelo amor de Deus, não diga o nome de ninguém. Ah, Maria. Mal chegou e já foi brigando. Gente, mal não é um advérbio? Digam aí, os gramáticos de plantão, não é um advérbio? É um advérbio. É um advérbio. Inclusive, tem aquele macetinho que vocês fazem. O capiroto fica só falando no meu ouvido. Vai, joga, 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 joga. Mal não é um advérbio de modo. O professor portou-se mal. É? É de modo. Mas aqui mal, eu posso dizer assim que já não é mais de modo, é temporal. Assim que chegou, já foi brigando. É quem? Ah, Maria. Certo? Então, vocês não fiquem tão preocupados com a classificação da palavra quando ela não está inserida dentro de um contexto. É melhor você descobri-la dentro da sua circunstância, dentro do contexto, do que ficar amarrando o burro numa classificação ou numa categorização que ela não vai caber. Vamos lá. E também pode ser substantivo. E também pode ser substantivo. E também pode ser substantivo. Sim, tenha calma, jovem. Calma, meu Deus. A gente falou sobre isso na aula passada. Inclusive, até coloquei um exemplo, né? O mal destas pessoas é não estudarem gramática. Bom, vamos aqui para os tipos de advérbios.
Gente, isso aqui, essa tipologia adverbial, ela é muito pobre, tá? É só para você ter uma base. As gramáticas mais bem construídas, mais profundas, menos superficiais, vão dar conta de pelo menos 36 a 39 circunstâncias adverbiais. Porém, do ponto de vista fundamental, do básico, vão aparecer aí apenas umas 9 ou 11. Essa listinha que você vai ver aí, eu não vou lê-la, você vai ver isso em casa, com mais calma, com mais tranquilidade, quando você for fazer as suas revisões básicas. Advérbio de lugar, e aí eu quero chamar a atenção. Tem um bizu. Tem um bizu massa. Tu pega a apostila, senta a bunda na cadeira e estuda. Pensa num bizu. Show! Gente, o bizu, mais ou menos assim. Ei, William, que é teu tá guardado, viu? William. Gente, o bizu é o seguinte. Sempre você tem que ver, quando se trata, lá eu, quando se trata de advérbio, você tem que ficar ligado em quem ele está, com quem ele está se relacionando. Uma dificuldade do advérbio é que ele é flutuante. Ele pode estar no início, pode estar no meio ou pode estar no final de uma oração. Então você precisa estar ligado sobre com quem ele está ligado, certo? Porque pode criar algumas dificuldades. Eu vou mostrar aqui, falar em bizu, vou mostrar aqui uma situação que às vezes não é tão fácil. O advérbio parece ser uma coisa facinha e não é. Bem, como vocês são cristãos, homens e mulheres tementes, piedosos, cheios de muitas virtudes e contas para pagar, hão de lembrar, agora no período pascal, essa expressão é muito usada. Havia dois pilantras, um de um lado e outro do outro, e um indivíduo santo, honesto, probo, sendo sacrificado, crucificado. E um dos elementos dizia assim: são safados, são bandidos, salvam um bocado de gente, não salva a si mesmo. Ah, o Odissão não deixa com essa besteira, não sabe de nada, não sabe nem quem é teu pai. Aí olha para o Cristo e diz assim: quando chegares no teu reino, lembra-te de mim. Aí Jesus vai dizer: em verdade, eu te digo, eu vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Bem, pela história, pela crítica textual, o Novo Testamento não era dotado primitivamente de pontuação. A pontuação foi colocada depois. Só que essa pontuação foi colocada de acordo com o ponto de vista de quem normatizou. E esse hoje ficou assim, o bichinho, sem saber se o tempo da circunstância era para o verbo dizer ou se era para o verbo estar. E aí, por isso, eu posso apresentar duas possibilidades. Olha aí. Eu te digo hoje. Eita, moleque. Eu te digo hoje, meu filho. Lindão. Ó, deixa eu apagar aqui para você entender o que eu quero dizer. Rapaz, eu te digo hoje. Então, Jesus está dizendo, o verbo está no presente do indicativo, no momento em que ele diz: eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Mas quando que ele vai chegar no paraíso?
Tá vendo? Agora, se eu, ao invés de postergar, de colocar depois esses dois pontos para o advérbio, no advérbio, e fazer com que ele esteja conectado ao verbo dizer, se eu fizer assim, parece tudo tão simples quando você vê as coisas organizadinhas. Eu te digo, lindo, maravilhoso, arrependido, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Olha aí. Tá vendo? 2 pontos antes e 2 pontos depois. Fez com que o advérbio variasse a sua ligação. Tá vendo como não é tão fácil assim? Só a pontuação que eu antecipei ou atrasei mudou totalmente a semântica do texto. Então dá para você ficar preocupado se não sei quem é advérbio não sei de quê ou não sei de quê. Você tem que ficar preocupado com as conexões que essa palavra faz dentro do texto. Isso é que é importante. Uhum. Então, você tem o advérbio de lugar, uma série de advérbios. Só chamar a sua atenção aqui para algumas palavras. Atrás. Alguns que vocês talvez nunca... Nenhures, algures. Fiquem atentos a isso, né? A quem vai dar uma ideia de atrás, de atraso. A quem é aqui em. Fulano está aquém da realidade. Ele está um pouco atrasado. Além é ali em, é para frente. Fulana é uma mulher além do seu tempo, além dos seus. Quer dizer, que está com uma visão antecipada da realidade. Advérbio de tempo. Temos um bocado aqui. Fiquem atentos sobre eles. Agora, já, hoje, amanhã. Depois nós vamos ver um pouco das locuções adverbiais. Advérbio de modo. Você vai usar, depois de hoje, você vai usar muito o advérbio de tempo. Quando diz assim, ontem eu me confundia, agora não mais. Advérbio de modo, bem e mal. Vou já começar com eles aqui, bem e mal. Gente, nós temos bem e mal, é uma pareia, é uma dupla que sempre aparece em concursos públicos, né? Porque nós temos outra dupla, porque se bem e mal é igual, filho. É igual, é o mesmo material, o mesmo material. Não venha, não. Pelo Jesus. Misericórdia dessa alma. O advérbio bem e mal, ele está conectado ao verbo, para indicar o modo como a ação verbal aconteceu. Por isso, você não vai ter condições. Você não vai precisar confundir. Tá, Isabela, já entendi. Vamos se concentrar na aula. Obrigado. Você não vai confundir com bom e mal. Por quê? Porque bom e mal, ele não faz ligação com os verbos, e sim com os substantivos. Bem e mal não sofre variação, a não ser que eles sejam substantivados, como foi o caso que até agora há pouco tempo foi falado, o mal. Se ele for substantivado, então ele pode ser pluralizado. Os males. Tá? Então, sempre que você for tirar essa dúvida entre bem e mal, bom e mal, leve em consideração que mal com U
está conectando-se a um substantivo. Mal com L conecta-se a um verbo. E os seus opostos não são variáveis, não admitem artigo. E se isso acontecer, serão substantivados. Essa é a dica. Advérbio de afirmação, certamente, decididamente, realmente. Foi. Assim, por favor, tem como repetir o mal com o mal com ele, só um pouquinho. Deixa eu ver quem isso passa aqui. Mal com U. Mal com U é uma palavra, adjetivo, que sempre vai estabelecer ligação com substantivos. Por isso, ela vai poder variar. Por exemplo, lobo, mal. Menina, má. Sofre variação. Meninas, mas. Variação, porque adjetivo sempre vai concordar com substantivo. E o oposto é bom ou boa. Lobo bom, menina boa, meninas boas. Essa é a ideia. Porém, mal com L não vai sofrer variação porque é um advérbio. E advérbios são invariáveis. E ela, a palavra, vai se relacionar com, normalmente, frequentemente, com os verbos. Então, eu vou dizer, quando é verbo, é uma ação. Nesse caso, os advérbios vão indicar uma circunstância à ação e não a um ser. Quando eu digo mal feito, bem feito, certo? Mal educado, bem educado. Então, é mais ou menos isso. Advérbio de afirmação, advérbio de negação, lembrando, como eu disse a vocês, o único advérbio de negação, ou que nasceu para ser advérbio de negação, é não. Nunca e jamais são advérbios de tempo. Nem é a expressão e não, que entra como conjunção aditiva. Certo? Tampouco também. Advérbio de dúvida. Esse aqui é arcaísmo, ou seja, uma palavra que caiu em desuso, mas pode ser usada, não recomendo, nem quiçá, nem porventura, e nem de certo. São palavras que não são usadas hoje mais na língua contemporânea. Estão erradas se eu usar? Não, não é errado. Porém, com a fluidez da língua, é importante que você use uma língua mais moderna, porque a ideia da comunicação é facilitar o processo. Se você utiliza uma linguagem que as pessoas não dominam, você não estabelece uma comunicação entre as partes. Então, quiçá, porventura, dê certo, outrora, são palavras que não se usam mais no dia a dia. Advérbio de intensidade, esses aqui, eles são muito usados, porque eles podem trabalhar fazendo conexão com os verbos, com os advérbios e com os adjetivos. Quando você fala de... Quando você fala de porventura, você fala da escrita ou da fala? Porque, não, da fala não. Algumas pessoas... Ninguém fala porventura no dia a dia. Chegar assim na bodega
de seu mané. Você fala? Não, acho que também não estou falando essa parte aí. Então, você está perguntando se é da fala ou da escrita? Eu estou justificando. No dia a dia, nós não falamos porventura. Coloquial é a linguagem do dia a dia. Nós não usamos. Pode ser que você vá a um evento acadêmico, uma pessoa que tenha notório saber, dependendo do público a quem ele fale, ele pode usar. É muito comum, porventura, na oralidade de um sermão, em que o orador tem um polimento na linguagem, uma linguagem rica. Isso não quer dizer que seja usual só porque uma pessoa ou outra usou. Se você for estudar um pouco, vai perceber que é arcaico. Agora, na escrita, eu não acho que vai acrescentar alguma coisa na escrita, na sua ideia, na sua construção, usar uma palavra arcaica. Se tem uma palavra moderna que diz a mesma coisa. Porque eu sou adepto da ideia de que não são as palavras que têm que ser requintadas. A ideia é que a linguagem ela tem que ser fluida. Não se usa mais a linguagem machadiana, né? A linguagem de Guimarães Rosa. A linguagem hoje é uma linguagem limpa, fluida, rápida. Observe um comunicador, um apresentador, um âncora de jornal, de telejornal, que ele usa a norma culta sem necessariamente ser perdulário, sem ter tomado sopa de letrinha. Nem se usa mais a expressão, por exemplo, puérpera, que utilizou-se muito no início da pandemia. Mulheres grávidas. Então, você tem que simplificar a linguagem. Na escrita ou na fala, a ideia é sempre simplificar. Advérbio e intensidade, como eu disse, eles são muito usuais, mas talvez um dos mais usados dentre os advérbios, por causa de que ele vai se conectar com os três termos, com verbos, com adjetivos e com advérbios. Para vocês, professores, que vão se submeter a uma prova, assaz, né, Teresa de Lisieux? Já pensou? Assaz. Eu estou assaz afobado. Assaz atarefado. Enfim, é uma linguagem que não se usa mais. É bom quando você utiliza essa linguagem, percebe que o indivíduo ele é afeito à leitura. Porém, percebe-se que a linguagem, a leitura que ele está usando, é uma leitura que carece de atualização. E aí eu posso já apontar qual é a literatura que se perdeu no tempo na linguagem. A literatura de Machado de Assis, por exemplo, continua usando a linguagem do final do século XIX para o século XX, no mesmo tempo em que a Bíblia foi traduzida para o Brasil, que é a Bíblia praticamente que é oficial dos protestantes, que é a Ferreira de Almeida, que ainda utiliza essa linguagem, na maioria, uma linguagem arcaica, senhora, quiçá, outrora, oxalá. É bonito? Talvez seja, mas o povo não vai entender. Advérbio de exclusão, apenas, somente, unicamente, exclusivamente, advérbio de inclusão e advérbio de ordem. Sim, como eu estava dizendo, é possível que o governo do Estado feche o contrato com uma banca que coloque no edital a prova objetiva e subjetiva. Portanto, uma prova de língua portuguesa, uma prova de produção de texto, mais conhecido no mundo do crime como redação. Então, recomendo que você não gaste o seu palavrório numa redação utilizando essas palavras soltas porque você acha que é bonita e usar uma palavra ou outra supostamente mais requintada vai enriquecer o seu texto, porque não vai. Um corretor, um revisor de banca, ele não está em busca de pepitas de ouro, em busca do tesouro perdido. Um professor de português que dá aula de literatura 5, 10, 15, 20 anos, que está acostumado
viver no meio dessas palavras. Isso vai surpreendê-lo? Não, eu costumo dizer o seguinte, que o requinte não está na palavra que você usa, mas na profundidade, mas na esperteza, mas na qualidade do argumento que você emprega para defender a sua tese. Quantas vezes vocês, meninas, foram xingadas com palavras bonitas, sob o pretexto de ser um elogio? E quantas vezes, com palavras nem tão sofisticadas, nem tão requintadas, nem tão buriladas, vocês se sentiram elogiadas? Indubitavelmente, isso já aconteceu. Eu já fui escandalosamente advertido com palavras tão benditas que me pareceu um conselho, mas eu já fui tão massacrado, ou melhor, se por um lado foram ditas palavras bonitas para me dar uma pedrada, por outro lado, eu já fui elogiado com palavras tão simples, tá? Então não são as palavras. Se está dentro da norma culta, para mim o importante é o argumento que você emprega, e não a palavra que você usa. Até porque você não vai apresentar uma tese de doutorado, né? É só para você provar que você domina a gramática. Duas coisas que acho que muita gente está equivocada aqui na minha sala de aula agora, duas coisas que provam que o indivíduo sabe língua portuguesa. Não é saber a norma gramatical, é saber aplicá-la. Então, se você sabe interpretar um texto, retirar do texto as ideias, já é meio caminho andado. Se você sabe colocar as ideias num papel, escrever um texto, isso prova cabalmente que você domina a gramática. Decorar a regra, então, é diferente de aplicar a uma realidade de texto. São duas coisas que andam paralelas. E o advérbio de ordem, antes, depois, após. E tem algumas palavras que são utilizadas, palavras denotativas. Deixa eu colocar aqui para não esquecer. Palavras denotativas. Que às vezes aparece na sua gramática, aparece no comentário de um professor, aparece numa apostila, e você acha que palavra denotativa é o sentido denotativo. São duas coisas diferentes. Vim trazer felicidade, foi Luciana. Olha que eu já fui arrogante, hein? Eu já usei umas palavras assim bem chique, achando que estava abafando. Coisa de iniciante. Palavras denotativas são diferentes de sentido denotativo e de função denotativa. São três coisas distintas que você precisa pegar. Sentido denotativo é o sentido literal. Né? Função denotativa, também chamada de função referencial, que é aquela em que está centrada em um assunto. Palavras denotativas são as palavras que não se enquadram em nenhuma das classes gramaticais. São 10, mas ela não simpatizou com nenhuma delas. Quem são essas palavras denotativas? Há uma lista gigantesca. Por exemplo, a palavra também. Também. Ela não é de nenhuma das classes. Vocês sabiam que existe... A gente acha que tribos alternativas, sociedades alternativas, só existem contemporaneamente, né? Não, até entre as classes de palavras existem as alternativas, aquelas que rebeldemente não se enquadram em nenhum perfil. Não. Sim. Juliette Scarlett. Bexiga. Função denotativa. Peraí, é conotativa ou denotativa? Não tem a função conotativa. É a função denotativa. É denotativa. Você estava falando da função, certo, da palavra e do sentido, né? A função. Eu conheço essa voz. Essa voz é da professora, amiga minha. Do mesmo jeito. Ave Maria. Você sabe do que eu estou falando, né? Sei não. Gente. Tá, depois eu falo. Gente, Tá certo. função
denotativa é também a função referencial, dentro das funções da linguagem. Dentro das funções da linguagem, você tem a função referencial, que é aquela que tem um referente. É a linguagem que você, é o tipo de texto que você usa para o jornalismo, por exemplo. Sempre focado em um assunto. Agora, nos últimos dias, em função da situação de segurança ou de insegurança, de instabilidade no Rio Grande do Norte, vocês estão acompanhando os jornais aí com muita frequência. Tudo gira em torno de um assunto, que é a violência, que é os distúrbios sociais. Isso é função denotativa, também chamada de função referencial. Tá? Quem é que gosta muito disso? Dessas funções, Juliette? A Compev. Compev adora usar funções da linguagem. Olha aqui, você vai ver aqui os advérbios com os indicativos do lado das classificações que nós vimos. Estudei aqui, até aos 12 anos. Olha, lugar, aqui. Tudo parecerá melhor amanhã. Tempo. Falou lentamente, modo como o indivíduo falou. Vou decididamente cumprir esta promessa. Vou cumprir. Como? Estou afirmando decididamente, com todas as forças, com unhas e dentes. Afirmação. Ele nunca, negação, nunca se esqueceu das palavras da sua avó, que dizia assim: miserável, estude, para ser gente. Poderemos, talvez. Oi. Decididamente, ela não é terminada em mente? Quem? Decididamente. Sim. Termina em mente. Ela não é terminada em mente? É. Exatamente. Aí ela é afirmação? Afirmativa, de Rocha. Porque nem todas as palavras terminadas com mente são de modo. Talvez esperar mais uns minutos. Dúvida. Talvez é dúvida, né? Depende. Se for mulher, talvez é não, né? Eu vi que ele estudou muito para a prova, muito. Intensidade. O bebê somente comeu a banana. Aí, quando você somente, essa palavra só aparece muito para tirar seu juízo. É o contexto, é quem vai dizer se só é adjetivo ou se só é advérbio. Estava até dando uma dica ontem à noite para a galera da PM. Só. Se eu puder trocar por a sós, é invariável, portanto, advérbio. Se eu puder trocar por somente, é invariável, é advérbio. Troquei por essas duas e coube dentro do contexto, só vai ser advérbio. Mas se eu troquei só ou sozinho e coube no contexto, então só é adjetivo. Ela só quer, só pensa em namorar. Só quer namorar. Eu troco esse só por quem? Por sozinha ou por somente? Somente. Ela quer somente namorar. Só isso que ela quer. Só. Quero inclusivamente, o próprio nome já sugere, que você venha conosco. Primeiramente, não sei quem falou aí que viu segundamente, pode aí seguir essa sequência. Primeiramente, peça desculpa pelo que você fez. Ordem, né? A ideia de ordem. Não existe o segundamente. Reforçando, pesquisem, deem uma olhada na internet. A internet tem um bocado de baboseira que não é digna de confiança, mas pesquisem aí, você não vai ver esse advérbio
segundamente, terceiramente, quartamente. Certo? Não existe. Só primeiramente. Agora, quando você quiser usar um modal de ordem, geralmente fica didático quando você faz, eu sugiro que você coloque assim, em primeiro lugar, depois, ou em segundo lugar, para concluir. Mas se você usa o primeiramente, no segundo você vai usar um outro termo para indicar ordem, mas não será segundamente. Você pode até usar segundamente, viu? Mas ter as caridade, nunca mente diga que foi eu que ensinei. Assim você enfraquece a amizade. Uma questãozinha para aprofundamento vai dizer assim: ao estabelecer familiaridade com as orações em evidência, substitua as expressões em destaque por advérbios que retratem circunstâncias de modo. Com calma, o rapaz foi se aproximando dos convidados. Com calma, olha aí, com calma é o modo como o indivíduo se aproxima, né? Então você já sabe que você vai pegar esse adjetivo calma, calmamente. Adjetivo mais o sufixo formador de advérbio. Com suavidade, as ondas tocavam os pés à beira-mar, suavemente. C. Os policiais agiram com cautela, pois qualquer deslize poderia ser fatal. Cautelosamente. Letra D. Procurava acariciá-la com carinho, dada a magnitude de seus sentimentos. Carinhosamente. Letra E. Não compareceram ao local determinado. Com certeza, desistiram do passeio. Certamente desistiram do passeio. Então, está aí apresentadas as palavras que foram substituídas por locuções adverbiais de modo. Então, temos aqui, na versão original, as locuções, que eu vou apresentá-las daqui a pouco para vocês, e tem o seu respectivo advérbio. Temos mais uma questão, que é uma questão que o tio elaborou. Diz assim, deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui na página anterior. Não, tudo bem. Ontem acabou a luz lá em casa. E agora? Estamos ralados. Você vê aqui que estamos ralados é uma gíria. Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Foi a noite mais legal da minha vida. Tudo bem. Você tem aqui a expressão transcrita no enunciado. Ontem acabou a luz lá em casa. Algum microfone aberto. No trecho, ontem acabou a luz lá em casa, as palavras grifadas são classificadas respectivamente. Não tem o grifo, né? Mas nós podemos grifar. Aqui eu tenho um advérbio, lá eu tenho um advérbio. Ontem você sabe que é tempo, e lá você sabe que é lugar. Onde é que temos isso? Na letra C, não é isso? Tempo, ontem. E lá, para lugar.
Lá é um advérbio que está muito em moda nos últimos meses, por causa do jargão baiano, mais conhecido do Brasil hoje, que é o famoso lá ele. Não, deixa eu ver, Osana? Foi Osana que falou aqui? Osana nas alturas? Foi. Osana Júlio, Júlio Osana. Quando fala Osana, eu já fico com medo. Na verdade, Osana, tem um microfone ligado. Acabou a luz. Lá em casa. Lá em casa é um conjunto. É um advérbio, uma locução adverbial de lugar. Para dizer onde acabou a luz. Ontem é o tempo. Quando acabou? Ontem. Acabou onde? Lá em casa. Certo? Na verdade, Osana Bin Júlio, é assim, ó. A luz acabou. Ei, danos. A luz acabou. Esses são os termos essenciais que nós temos. Sujeito e predicado. A luz acabou. Quais são os acessórios? Que é um termo que a gente vai discutir em outro momento. Aí, a luz acabou ontem, tempo, lá em casa. Colocar, mudando a cromática. Porque dentro da ordem, sintática, Osana, sempre em primeiro lugar vem o sujeito, depois o verbo, depois os complementos verbais, mas como o verbo aqui não tem complemento, então entram os acessórios. 4. A oração não tem o 3. Tem um bebezinho assistindo aula. Muito bem, já começou cedo. Daqui a pouco ele está dizendo, mãe, não é assim não, mãe. Se liga, o professor não falou isso não. Viu, Osana? Aqui a modificação é no verbo, indicando uma circunstância de lugar e uma circunstância de tempo, certo? Acabou ontem, lá em casa. Então vamos pular um pouquinho aqui, essas informações são mais para que vocês façam leitura. Eu quero ter uma questão aqui, né? Questão para discussão. Qual das alternativas traz um advérbio no grau comparativo de igualdade? Vamos ver aqui. Grau comparativo de igualdade. Heitor corre tão rápido quanto. Tão quanto. Ou tanto quanto. Isso é igualdade? Vamos para a próxima. Acordei tão feliz que... Aqui é intensidade, né? Tão feliz que cantei uma música. Eita, danou-se. Já sei. Saiu atrasado. Saiu aumento, com certeza. Acordei tão feliz que cantei uma música. Está comparando aqui? Não tem elemento. Quando fala de comparação, pressupõe dois elementos, né? Dois elementos. Exatamente, Maria Paula, a ideia de consequência. Sempre que vem essa ideia de consequência, tem o tão, tal e tanto. Antes de quê? Tão que, tal que, tanto que. Você já vai ver que a ideia é de consequência. Não é essa. Estudou tão satisfeita, bichinha. Estou tão satisfeita com o meu trabalho novo. Aqui é a ideia de intensidade. Né? O tão intensifica o adjetivo, o particípio satisfeita. Letra D, o cachorrinho ficou tão triste com sua partida. Oh, meu Deus. Como diz o Marizal, ficou mufino. Né? Ficou tão triste.
não tem comparação. Só tem o cachorro com a sua tristeza, intensidade. Ficamos com quem? Ficamos com letra A. A ideia é: corre tão rápido quanto sua prima. Estamos comparando quem? Heitor a sua prima. Igualdade. Ou seja, eles correm na mesma velocidade. Aí aqui eu tenho o advérbio rápido. Não, o adjetivo rápido. Corre rápido. O advérbio rápido com o advérbio de intensidade. Um advérbio intensificando um advérbio. Vamos para a próxima. Identifique a alternativa que traz uma construção com advérbio no grau comparativo de superioridade. Comparativo de superioridade. Juliana, letra A, conta piadas tão divertidamente quanto sua irmã. Tão divertidamente quanto. Marcelo observa as coisas mais minuciosamente que eu. Letra C, aquele candidato argumenta menos. Se é de superioridade, menos coerentemente do que seu adversário. Letra D, ela vive tão perigosa quanto intensamente. Onde é que você vai perceber a intensidade, o comparativo de superioridade? A Lisiane já apontou ali. Letra A, letra B, letra mais, letra B. Vamos rever. Você já mata aqui letra D, porque o comparativo, como eu disse a vocês, sempre pressupõe mais elementos, né? Aquele candidato, letra C, aquele candidato argumenta menos coerentemente do que, não é superioridade. Depois, letra B, Marcelo observa as coisas mais minuciosamente que, mais que eu. Mais que eu. Tudo bem. Depois, Juliana conta piadas tão ou tanto quanto sua irmã, aqui é de igualdade. Tão ou tanto quanto. Aqui na letra A é de igualdade. Na letra B, superioridade. Resposta correta, letra B de Brasil. Quero chamar a atenção de vocês agora para as locuções adverbiais. O que são locuções adverbiais? Uma locução na língua portuguesa, quando você tem um conjunto de palavras com o valor de uma, tá? Pode ser locuções adjetivas, locuções adverbiais, locuções prepositivas, locuções conjuntivas, locuções verbais. Então, locução é sempre quando você tem um conjunto de palavras que terá o valor de apenas um. Deixa eu encontrar aqui o início. Locução adverbial. A locução adverbial é um conjunto de duas ou mais palavras que juntas atuam como se fosse um advérbio. Isso é uma locução adverbial. Alterando o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Então, na prática, qual é a diferença entre uma locução adverbial e um advérbio? Nenhuma. A diferença é que a locução adverbial vai ser introduzida por uma preposição, enquanto que o advérbio é apenas uma palavra. Exemplo, aquele fã sabe de cor as letras de todas as músicas. Letra B, desculpem. Segundo, em breve, estaremos viajando pelo Japão. E a terceira e última, gosto mais de trabalhar
de noite. Também poderia colocar à noite. Mesmo sentido. Então, você tem aí 3 expressões que têm valor de advérbio. Aqui, relacionado ao verbo. Em breve estaremos viajando. Aqui tem uma locução verbal. Em breve viajaremos. Uma circunstância de tempo. E também de noite. Gosto de trabalhar de noite ou à noite. Gosta mais. E aí você tem uma lista de locuções adverbiais para você dar uma olhada e fixar na cabeça. Vamos agora analisar superficialmente os verbos. Eu não gosto de trabalhar verbo em morfologia, porque esvazia um pouco, vai ficar no campo da decoreba. Se nós formos trabalhar verbo como decorar as flexões do verbo, como decorar o tempo verbal, o modo, essas coisas, elas não são muito produtivas para concurso público. Mas tem aqui os modelos, você sabe que verbo, onde é que nós vamos trabalhar verbo com mais intensidade? A partir da próxima aula. Aí nós vamos estudar verbo nas suas aplicações. As formas nominais, a regência verbal, na regência vamos estudar crase, depois dentro das orações, os verbos podem exigir complementos que podem ter valor de oração, depois a concordância verbal, tudo isso nós vemos dentro das orações e não tentando decorar as conjugações verbais. Então, vamos aqui o verbo, são classes de palavras que indicam ação, de modo geral, indicam ação. Também servem para indicar ocorrência, por exemplo, fenômeno, né, um ocorrido, um estado, uma mudança de estado ou um fenômeno natural. Por exemplo, também pode indicar não somente uma prática de uma ação, mas uma ação sofrida por alguém. Então, depende muito. Quando eu digo, por exemplo, que João gosta de estudar. Gostar não é uma ação, mas a gramática classifica como uma ação que ele pratica. Quando eu digo João tornou-se concurseiro, eu digo da mudança de estado do indivíduo. Se ele tornou-se, é porque antes não era. Então, ele tornou-se, mudança de estado. João está cansado. O estado do indivíduo. Ou simplesmente um fenômeno. O dinheiro caiu do bolso. Fenômeno. Um episódio. E pode ser um fenômeno da natureza que é impessoal. Nessa da flexão e da concordância, nós teremos um capítulo exclusivo para isso. Depois eu vou dar uma olhada nesse material, tá, gente? As conjugações eu não vou trabalhar nessa... Oi. É um pouco diferente, tem umas coisas no material. Né? Eu vou avaliar direitinho. Ver qual foi o material que eu peguei aqui. De modo geral, os verbos são a classe que trabalham conectados ao substantivo para indicar essas coisas que eu acabei de dizer. Por exemplo, Alcides
está sentado. E leciona pela câmera. Do mesmo jeito que você viu a locução adverbial, você tem aqui uma locução verbal. Como é que funciona uma locução verbal? Se preocupem com o material, só prestem atenção à aula, e aí depois, quando você for revisar com o material que você tem, vai bater certinho. Acredito que eu me atrapalhei na hora de pegar o arquivo, peguei um arquivo de uma aula anterior. Como é que funciona uma locução verbal? Fiquem atentos. Locução verbal funciona assim. Por exemplo, quando eu pego o verbo no presente, ele ou ela come. É um verbo. E eu pego, para transformar esse verbo na locução, coloco está comendo. Como que funciona uma locução verbal? Normalmente, a locução verbal funciona da seguinte forma. Estou vendo, Isabela. Estou vendo. Não crie ranço comigo, não. Presta atenção. Viu? Ó, verbo de ligação. Esse é que, originalmente, agora, a partir de agora, será o verbo da oração. Por quê? Comendo. Ele assumiu forma nominal. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não pode ser conjugado mais, tá? O verbo não vai poder, esse verbo não vai poder ser conjugado. Quem é que pode ser conjugado? É o verbo ser ou estar. Então, não verbo de ligação, desculpem. Verbo auxiliar. O verbo auxiliar. Certo? Esse aqui é o verbo. E vai acompanhar o verbo principal transformado numa forma nominal. Agora, quais são as formas nominais? Formas nominais, nós temos três. É quando o verbo não pode mais ser conjugado. Infinitivo. Vamos por par. O infinitivo, eu colocar aqui uma música para vocês lembrarem do infinitivo. O infinitivo, ele tem três conjugações. AR, primeira conjugação. ER, segunda conjugação. E IR, terceira conjugação. Pronto. Nós temos aqui as três conjugações do infinitivo. Beber, cair e levantar. A maioria dos verbos está na primeira conjugação. Certo? Então, quando falar de infinitivo, vocês já vão lembrar da música. Beber, cair, levantar. Beber, cair, levantar. Beber, segunda conjugação. Cair, terceira conjugação. Levantar, primeira conjugação. Primeira conjugação, AR. Segunda conjugação, ER. Terceira conjugação, IR. Mas tem um detalhe. Alguns verbos, na forma primitiva do latim, eram com E, como, por exemplo, o verbo ponere, que depois chegou no português como poer, e depois ficou apenas por. Originalmente, o verbo por pertence à segunda conjugação, tá? Por causa disso aqui, ó.
Então, quando você viu o verbo pôr e as suas conjugações, compor, depor, você vai saber que ele termina com OR, mas ele é da segunda conjugação. É tanto que existe, por exemplo, a expressão sol poente, e não sol porente, porque o é faz parte da estrutura do verbo originalmente. Não sei se vocês aí são do mundo agro, mas existe também muita galinha poedeira, aquelas que põem muitos ovos. Então veja que o verbo pôr originalmente pertence à segunda conjugação. Certo? Normalmente, o infinitivo ele aparece quando não está dentro de uma locução verbal, ele aparece com o papel de substantivo. Amar é quando não dá mais para disfarçar. Lembra do verso de Roupa Nova? Amar é quando não dá mais para disfarçar. Substantivo. Certo? Então, vocês viram aqui infinitivo, primeira, segunda e terceira conjugações. Agora, você tem outra forma nominal, que é o particípio. O particípio, ele recebe, particípios regulares, recebem normalmente duas terminações. Ado, ada, ido, ida. Quando o particípio está dentro de uma locução verbal, por exemplo, o arroz foi vendido. Vejam aqui, meus queridos, ido é a forma particípia do verbo vender. Nesse caso, está dentro de uma locução verbal. Então, ele é verbo. Está dentro da locução, é verbo. Mas se eu fizesse assim, deixa eu apagar aqui. Ainda não, cabe aqui. Se eu colocasse assim, o arroz queimado foi para o lixo. Você vai perceber o seguinte: forma nominal particípio, quando não está dentro de uma locução verbal, que é o que acontece aqui, ó. Quando ele não está dentro de uma locução verbal, ele exerce o papel de adjetivo. Arroz queimado, arroz vendido, arroz plantado. Oi, Juliette. Então, professor, no caso, nessa frase, o arroz foi vendido. Sim. Então, não é como se não tivesse o verbo, porque tem a locução verbal, e no caso, o vendido é só o nominal, né? Peraí, anotei aqui, esqueci. Forma Ó, nominal. você tem o verbo, deixa eu mudar aqui a cor da caneta, você tem o verbo auxiliar mais particípio. O conjunto é um verbo. O arroz foi vendido, é uma voz passiva, venderam o arroz. Uma voz ativa. Venderam o arroz foi vendido. Esse vendido tem valor de verbo porque está dentro da locução. Ok? Agora, esse queimado, ele é adjetivo. Por quê? Ele não tem aqui o arroz foi queimado. Não, é arroz queimado. Então, nesse caso, queimado
exerce o papel de adjetivo. Quando não tem verbo auxiliar, adjetivo. Quando tem verbo auxiliar, verbo. Locução verbal. Depende do contexto. Eu sempre digo isso nas provas, ou melhor, nas aulas de língua portuguesa. Duas expressões que não se adequam à gramática. Quais são? Já deixo você falar, Josiane. Sempre, nem sempre é sempre. O sempre pode acabar. E nunca, diga nunca. Certo? O contexto é quem vai determinar. Oi, Josiane. Oi, professor. Por que que na frase aí do foi, do arroz foi vendido, por que que o foi também ele não poderia ser um verbo? Ele é verbo. E Ele aí é é um verbo essencialmente seguido verbo. de um verbo? Não, não é assim. Não é verbo seguido de verbo. É verbo mais particípio. Ele deixou de ser verbo e agora é particípio. Você não consegue mais, deixa eu dar uma limpada aqui, você não consegue conjugar mais vendido. Você consegue conjugar a primeira pessoa, a segunda, a terceira pessoa? Ele não é mais verbo. Ele só vai poder ser conjugado se ele estiver associado ao verbo de ligação. Certo? Ele só é verbo junto. É uma locução verbal. Sozinho aqui, quem exerce a função de verbo é o verbo ir, que é um verbo auxiliar. Você não vai conseguir conjugar esse verbo. O único verbo que vai ser conjugado aqui é o verbo ir. Ele foi, você foi, nós iremos. Certo? Então, não tem um verbo junto de um verbo. Tem um verbo mais particípio. E eles dois juntos formam a locução verbal. O infinitivo está relacionado à pessoa. Aqui, ó. O particípio está relacionado à pessoa, não, ao nome, aliás. O particípio também está ligado ao nome, arroz queimado. Mas o gerúndio, ele não está ligado ao nome. Se o infinitivo, na maioria dos casos, tem valor de substantivo, o particípio tem valor de adjetivo, vai entrar agora em circulação, na sua telinha, quem? O gerúndio. Quem é o gerúndio? O gerúndio é apenas quando você pega o verbo e tira esse status de verbo e transforma ele no gerúndio. Ele recebe a terminação NDO. Exemplo de... Gente, sempre que vocês falarem, especifique. Cite outro exemplo de quê? Eu falei de infinitivo e de particípio. Carmosina. Se eu não estou enganado, Carmosina é da novela de Tieta, né? É, Carmosina. A irmã de Tieta. Será que é a irmã de Tieta? Cuide, mulher. Diga exemplo de quê? Gerúndio, gente. Particípio. Diga agora. Você quer particípio com ou sem verbo? Inclusive, é importante vocês ficarem atentos, porque o particípio ele é muito utilizado numa voz passiva analítica. Vamos pensar aqui, ó. Carmosina. Na boa. Carmosina. Fez sopa para o jantar. Quem é o verbo aqui da oração? O verbo fazer. Vou colocar dentro de uma voz passiva para você entender como é importante.
Vou tirar esse aqui para o jantar, para ficar mais simples de vocês entenderem. Aqui foi só para entender o contexto. Vamos aqui. A sopa foi feita por quem? Por Carmozina. Pronto. O que foi que eu fiz aqui, dona Carmozina? Eu transformei o verbo fazer numa locução verbal. Entrou o verbo auxiliar e o verbo fazer foi transformado num particípio. As duas juntas, o verbo ir, mais o particípio feito, formam o quê? Uma locução verbal. Ou seja, elas duas juntas têm valor de verbo. Agora, deixa eu colocar agora esse feita, que é particípio, com o valor de adjetivo. A sopa feita por Carmozina foi um sucesso. Diz que a vizinhança chegou lá todo mundo com a vasilha de sorvete na mão, só por causa do cheiro da danada. Olha, sopa feita, agora está conectada, está se relacionando com o substantivo. Então, quando não está junto de um verbo auxiliar, o particípio tem valor de adjetivo. Quando está junto de um verbo auxiliar, o particípio tem valor de locução verbal. Deu para entender agora, Carmozinha? Então, depende, como foi dito anteriormente, acho que Scarlett quem falou, que depende do contexto. Agora, voltando para o gerúndio, gerúndio é quando a pessoa pergunta, pede para a gente explicar e pergunta se entendeu. Ah, agora respondeu, né? Perfeito. Obrigado. Gerúndio, se o infinitivo tem valor de substantivo, o particípio pode ter valor de adjetivo, na maioria das vezes, o gerúndio, que é a terminação NDO, vai ter valor de advérbio, e normalmente ele está relacionado a tempo. Que tipo de tempo, professor? Está dizendo que junto do verbo principal está acontecendo uma ação simultânea. Viu, Joseane? É uma ação simultânea ao verbo principal. Não apenas em progresso. Porque o particípio em si, ele não designa ação se não estiver conectado a um verbo. É ação simultânea ao verbo principal. Ó, caminhando e cantando e seguindo a canção. Certo? A música de Geraldo Vandré, para não dizer que não falei de flores, caminhando e cantando e seguindo a canção. São três ações que acontecem simultâneas ao verbo principal. Ó, subindo a ladeira, vi um preá. Pega, bexiga. Viu que estão acontecendo duas ações? Eu vi ao subir, enquanto subia. Ações simultâneas ou concomitantes. Olha aqui o NDO. Subindo, cantando, bebendo, etc. Olha aí. Beber, cair, levantar. Bebendo, caindo, levantando. NDO. Então, essa
essa parte aí é importantíssima. Vamos, então, dar uma parada, porque a gente não vai ter condições de falar tudo sobre verbo. Na próxima aula eu adenso mais, quero falar sobre o modo e o tempo verbal, mas não será para hoje, porque daqui a pouco eu terei aula novamente. Vamos para a resolução de algumas questões. A questão número 1 vai dizer assim: as questões são as mesmas que você tem, só não está dentro da mesma formatação. A palavra é absorvia. Eu vou aproveitar aqui dentro das questões e já falar sobre tempos verbais. Gente, a flexão de tempo, que é a única classe de palavra que fala sobre, a única classe de palavra que tem flexão de tempo, o pronome tem até a flexão de pessoa, as 3 pessoas do discurso, mas tempo, o único é o verbo. Quando nós falamos de tempo, nós temos 3 tempos. O tempo presente, que é o momento em que se pratica a ação. O tempo pretérito, que aí subdivide-se em 3. E o tempo futuro, que subdivide-se em 2. No momento, o que me interessa é falar sobre o pretérito. O que é o pretérito? O pretérito, ele pode ser perfeito, ele pode ser imperfeito, e ele pode ser mais que perfeito. Vamos entender aqui. O pretérito perfeito é uma ação concluída. Uma ação já concluída no passado. Todos são pretéritos. Por exemplo, assisti ao filme. A ação já foi concluída. Certo? Foi concluída, Inês é morta. O pretérito imperfeito é quando a ação ela se repete no passado ou ela está em andamento no momento em que se fala. Por exemplo, assistia ao filme quando a chuva chegou. Veja aqui que o verbo assistia vai dar uma ideia de que a ação estava em andamento quando algo aconteceu. Certo? Deu para entender? Pretérito perfeito, a ação foi concluída. Assistia ao filme, comia o bolo, bebia a água. Pretérito imperfeito é quando a ação ela se repete, indica um hábito no passado, ou quando ela está em andamento, quando algo acontece. Por exemplo, estudava com bastante frequência quando morava na Zona Norte. A ação é repetida no passado, indica um hábito. O mais que perfeito é o passado de um passado. Ele faz referência ao passado de um outro passado. Eu vou colocar um exemplo para ficar fácil para você entender. Joseane comeu o brote. Marisal Brote é jumenta preta. Bem delicado o nome, né? O brote que alguém trouxera. Veja aqui que eu tenho um passado que já aconteceu. Pretérito perfeito. Ela comeu. Joseane comeu. Comeu o brote. Mas antes que ela comesse esse bendito brote, alguém trouxera.
Então, esse trouxera é o passado de comer. Antes de comer, alguém praticou uma ação. Então, é o passado desse passado. Qual é a terminação? Sempre essa. Trouxera, dissera, trouxéramos, disséramos, sempre é rá. Rá, dissera, comera. Ficou fácil? Tranquilo? Pretérito perfeito, ação concluída. Pretérito imperfeito, ação repetida no passado, ou em andamento. Pretérito mais que perfeito, o passado do passado. Tranquilão? Perfeito? Tudo altamente, mais ou menos? Tudo lei de Laura? Show. Então, vamos aqui. Para fechar, o futuro tem dois. Futuro tem dois. O futuro do presente, que é algo que vai acontecer. Estudarei português amanhã. Estudaremos gramática próxima semana. É a coisa que vai acontecer daqui para frente. É o futuro do presente. O futuro do pretérito é uma hipótese. É algo que poderia ter acontecido, mas foi impedido por outra coisa. É algo que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. É uma hipótese. Campo das ideias. Vamos aqui. A maior parte do oxigênio da atmosfera, entre 50% e 80%, vem dos oceanos, onde ele é produzido pelo plâncton marinho, não da Amazônia. Mas a floresta absorvia uma quantidade importante de CO2, ajudando a regular a temperatura global. Porém, recentemente veio a notícia: a Amazônia não cumpre mais esse papel e, em muitos lugares, sobretudo na borda sudeste da floresta. Vamos parar por aqui e vamos analisar a absorvia. Você já sabe aqui, ia, uma terminação que indica o quê? Indica um pretérito imperfeito, uma ação que acontecia com frequência no passado. A floresta absorvia uma quantidade importante, né? Então, pretérito perfeito, não. É absorveu. A ação já teria sido concluída. Pretérito imperfeito do subjuntivo. O que é subjuntivo? Subjuntivo, indicativo e imperativo. O indicativo indica certeza. Vendi o carro. Afirmativo. Não vendi o carro. Afirmativo, não, negativo. Sempre vai indicar uma certeza. O indicativo indica uma certeza. O subjuntivo indica uma hipótese, um desejo, uma possibilidade, um sonho. Se eu vendesse o carro, uma possibilidade. E o imperativo indica uma ordem, vem de imperador, de imperatriz, de imperar, de ordem, de conselho, de súplica, certo? Aqui, a floresta absorvia. É uma hipótese? Não, é uma certeza. Não é subjuntivo. Também foi. Subjuntivo é o quê? Indica o quê? Subjuntivo é o modo que indica hipótese, desejo, possibilidade, um sonho. Ah, se eu ganhasse na Mega Sena, se eu passasse no concurso público. Então, é um desejo, é uma hipótese. Enquanto que o indicativo é certeza. Certeza negativa ou positiva. Então, matamos aqui os dois subjuntivos, ficamos com dois indicativos. Não é perfeito, porque a ação já concluída é a floresta absorveu. Então, a ação seria concluída. A resposta correta é a letra D. É o pretérito imperfeito, porque indica uma ação contínua do passado, do indicativo, porque dá uma ideia de certeza, e indica uma ação rotineira, ou seja, uma ação que acontecia com muita frequência no passado. Certo? Então, essa questão, a FUNCERN explorou tempo verbal, modo verbal e a semântica. Eu fui na A, quando eu estava aqui estudando, eu achei que era A. Trocou o pretérito perfeito por imperfeito.
A diferença é enorme, como diz Safadão, né? Olha aí, Rosânia. Olha aí as coisas melhorando. A diferença é enorme. Safadão disse, a diferença é enorme. Gente, você vê como eu sou eclético. Eu vou de Chico Buarque a Safadão, né? Roupa nova, a Tati quebra-barraco. Gente, a diferença entre o perfeito e o imperfeito é o seguinte. Ambos estão no passado. Sendo que o perfeito é uma ação que já aconteceu. Certo? Por exemplo, estive em Natal. Pronto. A ação foi concluída. Estava em Natal. A ação está em processo. Estava em Natal quando o desenrolar dos fatos aconteceram. Então, veja que as coisas são bem definidas. Pretérito perfeito, a ação terminou. Pretérito imperfeito, a ação está em andamento no passado. Questão número 2. Fala-me, Cristo. Daqui a pouco chega o link da outra aula. Já chegou. Já chegou. Questão número 2. No ano passado, 34,5% dos acidentes fatais com eletricidade aconteceram. Pretérito perfeito. A ação já aconteceu. Aqui depois você tem o aumento progressivo com acidentes domésticos revela. Presente, olha, no ato em que está acontecendo, revela. E o número de acidentes envolvendo NDO, gerúndio, presente, pretérito perfeito. O que é que pede? Os verbos em destaque em negrito estão respectivamente como pretérito perfeito indicativo, sim, indica uma certeza, e a ação já foi concluída. Depois, pretérito, ou melhor, presente do indicativo, sim, a ação está indicando uma certeza e fala do momento da ação. E depois, gerúndio, NDO, resposta correta, letra A de aprovação. Gente, eu vou fazer o seguinte trato com vocês. Eu vou gravar a resolução dessas questões, dessas 8 questões que restam. Normalmente eu passo meia hora, 40 minutos, vocês que já são alunos meus de algum tempo, sabem que eu não me preocupo muito com essa questão de tempo depois do regulamentar. Mas como eu tenho uma outra turma me esperando, eu vou gravar a resolução dessas questões e vou colocar na plataforma para vocês, tá bom? Aí vai dar tudo certo. Vocês não vão ter prejuízo na resolução das questões. Oi, Mayara, pode falar. Foi acidente? Eu só não vou poder gravar esse final de semana, porque... Sim, só explicando por que eu preciso sair. Porque como a turma da PM está aí em emergência, né, a prova já vai ser logo, logo, o gabarito... Não, mas o gabarito está na lista de exercícios, querida. Quando você recebe a lista, no final dela, já tem o gabarito. Sempre vai com gabarito, tá? Mas eu vou gravar a resolução e vou publicar para vocês. E eu aproveito para convidá-los para assistir a minha aula de domingo à noite. Vai estar no YouTube. É só procurarem lá. Se não quiserem assistir ao vivo, domingo às 20 horas, você pode assistir depois pelo YouTube. Só procura lá, Português com Alcides, me segue, marca lá o sinetinha, dá o seu like. Tchau, tchau. Boa noite, bom descanso e até breve. Obrigado.